Olá! Parte 1 de trigonometria. E a primeira pergunta que você tem que fazer é: até quando que o professor vai ficar com o cabelo penteadinho? Mentira. Quando você fala em trigonometria, você tem que tentar entender o sentido de trigonometria. Bom, se você entender o significado da palavra trigonometria, o negócio já flui. Tri vem de 3. Gono vem de ângulo. Metria vem de medidas. Métrica, medida. Então, eu estou falando das medidas em objetos de 3 ângulos. 3 ângulos, triângulo. E a trigonometria se pauta não só nisso. Ela se pauta na utilização de algumas ferramentas que vão utilizar triângulo para a solução. Você pode calcular a área de um pentágono, por exemplo, se você souber a área de triângulos, porque você define um triângulo ou define um pentágono como sendo a reunião de 3 triângulos. Caso você não tenha enxergado isso, primeiro triângulo, segundo triângulo, terceiro triângulo. Então você consegue usar o triângulo como grande ferramenta. É óbvio que calcular a área não é o nosso objetivo na trigonometria, mas serve para justificar a utilização da trigonometria e a utilização dos triângulos e os estudos dos triângulos, em especial para toda a geometria. Quando você vai manipular os elementos da trigonometria, você tem que pensar que não é uma ferramenta nova. É só uma maneira diferente de usar os dados que você já tem e vai aplicar inicialmente num triângulo retângulo, depois você aplica num triângulo qualquer, depois você vai aplicar no ciclo trigonométrico, que é uma circunferência que determina qualquer função periódica, e a expansão desses resultados vai surgindo naturalmente. Você vai perceber que seno, cosseno, tangente são nomes. Não tem nada a ver com, se for desse jeito, nossa, seno é uma relação assim. Não é seno uma relação assim, cosseno é uma... Não, é tudo nome. E tudo vem da relação entre triângulos. Por isso nós vamos começar com um triângulo fundamental, o triângulo básico, em relação ao qual você consegue estabelecer todas as outras medidas ou todas as outras relações entre lados e ângulos de triângulos. A primeira das relações que você vai entender, então, está pautada no triângulo retângulo. Oi! Olá! Triângulo retângulo. Triângulo retângulo nada mais é do que um triângulo que tenha um ângulo reto. Ângulo reto. É uma figura de 3 ângulos, desde que um desses ângulos seja reto. Costumeiramente nós desenhamos um triângulo retângulo assim. Aqui eu tenho o ângulo reto, ele pode ser identificado assim, ângulo reto, e os outros dois são ângulos agudos. Existe uma relação inicial desses dois ângulos aqui. Eu posso chamar esse carinha aqui de alfa, posso chamar esse cara aqui de beta. Então, alfa mais beta mais o ângulo reto, que corresponde ao ângulo de 90 graus, dá a soma dos ângulos de dentro de um triângulo. Isso daqui você vai ver lá na aula do Teorema Angular de Tales, que a soma desses caras aqui dá 180 graus, lá na parte de geometria plana. Dá uma olhada lá depois de novo. Passou o 90 para lá, alfa mais beta, portanto, é igual a 90 graus. Nesse caso aqui, você classifica como complementares. Também está lá na parte de geometria plana. São ângulos complementares. Essa é a relação que você tem entre os ângulos de um triângulo retângulo. Só que um triângulo retângulo, ele tem muito mais coisa do que esses ângulos. Ele tem a relação entre os lados. E a relação entre os lados é explicada por um tal de Pitágoras. Ou a fórmula que esse cara determinou é dada a partir da relação
Ele demonstrou das suas formas lá, ele demonstrou de... Até hoje eu já vi umas 4 maneiras de demonstrar o Teorema de Pitágoras. Algumas por colocar os retângulos, outras por desmontar a figura. Então, dependendo do jeito que você quer colocar, para calcular, demonstrar, demonstre. Para quem quer só aplicar, a aplicação é imediata. Esse lado aqui eu vou chamar de R, esse lado eu vou chamar de P, esse lado eu vou chamar de N. Ah, por que R, P e N? É porque você está acostumado a usar A, B e C. E aí tudo é A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Aí você vai resolver um exercício aí e aqui aparece A. E aí o que você faz? A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. O que aconteceu? Perdeu a questão? Oi! Então, para evitar essas bobeiras, eu vou dar nomes esdrúxulos, vou colocar nomes que não são usuais, para que você vá enxergando que a relação trigonométrica, ou a relação de Pitágoras até agora, ela depende essencialmente de onde são e de qual relação que eles têm com o ângulo reto. Ponto. Esse R aqui será chamado de hipotenusa. E tanto o P quanto o N são chamados de catetos. A relação de Pitágoras garante que o quadrado da hipotenusa, nesse caso aqui o R ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, P ao quadrado mais N ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, relação fundamental de Pitágoras, bonitinha, que é a relação fundamental da trigonometria, que está escondida aqui. Eu ainda não mostrei, mas está escondida. Mais para frente você vai ver que vai fazer diferença isso daqui. E aí, pautado só no triângulo e nas medidas dos lados, a gente não tem muito o que fazer. Mas se a gente for relacionar o lado ao ângulo, a gente começa a ter mais coisas a tratar. Por quê? Deixa eu pegar essa régua aqui. Tenho aqui uma régua. Estimo que você esteja enxergando muito bem essa régua. Imagine que existe um ponto de apoio aqui. Pronto, está o ponto de apoio aqui. Imagine que exista a projeção vertical disso daqui. Aqui eu tenho um lado e lá embaixo eu tenho a sombra dele. Quando eu vou diminuindo o ângulo, estou diminuindo o ângulo que a régua faz em relação à horizontal, a sombra está ficando cada vez maior, só que esse segmento na vertical está diminuindo. Se eu aumentar o ângulo, estou aumentando a inclinação aqui, o segmento na vertical está cada vez maior e a sombra está cada vez menor. Isso quer dizer que, se eu considerar sempre a sombra, eu estou considerando a horizontal e a vertical. Horizontal e vertical formam um ângulo de 90 graus. A régua sempre foi hipotenusa. Então, o ângulo para uma hipotenusa fixa fazia variar esse cateto e fazia variar esse cateto. Então, existe uma relação entre ângulo e cateto. A hipotenusa está fixa com o ângulo reto. Então, nós travamos a hipotenusa a partir do ângulo reto. As variações dos catetos se dava pela variação do ângulo que não tocava... do ângulo que tocava a hipotenusa. Pronto. Se existe essa relação, então é saudável pensar que existe muito mais relações entre ângulo e lado. Em especial, o que acontece é o seguinte. Caso eu tivesse um triângulo assim, bonitão, aqui eu vou colocar o meu ângulo reto e só para me manter no padrão do anterior, eu não falei só para mim manter, eu falei só para me manter no padrão do anterior, alfa, beta e 90 aqui. Esse daqui é o primeiro triângulo que eu vou tratar. Aqui eu continuo com hipotenusa. Aqui eu continuo com cateto. E aqui eu continuo com cateto. Só que, deixa eu pegar um giz colorido aqui,
Vou pegar um amarelo, porque eu gosto de amarelo. É a cor do meu time do coração. Tem algum time de amarelo? Não, né? Tá, esquece. Então, menti pra você, grandão. Eu não torço pra time nenhum. Cateto. Aqui, ele está relacionado com o ângulo alfa ou com o ângulo beta. Ele só não está relacionado imediatamente com o ângulo de 90. Mas com o ângulo alfa e com o ângulo beta, ele tem alguma relação. Afinal de contas, nós vimos que o ângulo reto era mantido, mas a variação desse ângulo aqui manipulava tanto esse cara quanto esse cara. Então, se a manipulação do ângulo interfere no cateto, quer dizer que esse cateto tem relação com o ângulo beta. A relação que esse cara aqui tem com o ângulo beta é que ele faz a vizinhança do ângulo beta. Então eu preciso de uma palavra que indique vizinhança. E a palavra que indica vizinhança é adjacente. Adjacente. Só que ele não é adjacente ao alfa. Ele não é vizinho do alfa. Então ele é adjacente ao beta, ao ângulo beta. E com relação ao ângulo alfa, ele não é adjacente. Ele está do lado contrário. Se ele está do lado contrário, ele é chamado de cateto oposto ao alfa. Da mesma maneira que esse cateto aqui, ele é vizinho do alfa, então ele é adjacente ao alfa, e esse cateto aqui é oposto ao beta, oposto ao beta. Então os dois catetos são adjacentes e opostos. A diferença é que ele é adjacente a um dos ângulos e oposto ao outro. Essa relação aqui começa a dar uma cara de seno e cosseno. Só que a justificativa do seno e cosseno, ela depende do teorema de Tales, que acabou virando semelhança de triângulos para a conclusão da trigonometria. Em especial, quando você fala de um triângulo retângulo qualquer, com os ângulos alfa e beta bem determinados, como foram os nossos ali, alfa e beta, se eu chamar esse cara aqui de x, esse de y e esse de z, e tiver um outro triângulo semelhante a ele, aqui, alfa, beta e 90. Se você não lembra das condições de semelhança, vai lá nas aulas de geometria e você vai perceber que dois triângulos são ditos semelhantes se tem todos os ângulos iguais. Na verdade, bastava garantir dois, porque o terceiro é consequência. Esse ângulo aqui, esse lado eu vou chamar de A, esse lado eu vou chamar de B, esse eu vou chamar de C. Por semelhança, como esse triângulo aqui, que eu vou chamar de T1, e esse triângulo T2 são semelhantes, T1 e T2 são semelhantes, então eu garanto que se eu fizesse y dividido por x, que é a medida na vertical, ou o oposto ao beta, dividido por esse cara, que é a hipotenusa, nesse triângulo, isso daqui daria a mesma coisa no outro. O oposto ao beta, B, dividido pela hipotenusa, A. E se eu tivesse um outro triângulo aqui, vou pegar um menorzinho só para dar aquela sacaneada, T3, T3, tá aqui. Ele também será semelhante aos outros dois. Vou colocar aqui alfa, 90, beta, vou colocar P, Q, R. Como eles são todos semelhantes, T1, T2 e T3 são semelhantes, eu também posso dizer que isso daqui é Q sobre P. Se vale sempre a mesma relação, o oposto ao beta dividido pela hipotenusa é igual ao oposto a beta dividido pela hipotenusa, que é igual ao oposto a beta dividido pela hipotenusa, vou dar nome para isso. Vou pensar num nome bem criativo, um nome que ninguém pensaria para a relação entre cateto oposto e hipotenusa. Eu vou dizer que o nome disso daqui é seno de beta, porque ele depende do beta. É o cateto oposto ao beta.
Vou chamar isso daqui de seno de beta. Pronto! É nome. Eles deram um nome a essa razão que era constante, independente do tamanho do triângulo. Mudaria se eu mudasse o ângulo. Mudei o ângulo, mudou o tamanho da hipotenusa, do cateto oposto, lembra? Hipotenusa cravada. Se eu mudar o ângulo, está diminuindo esse tamanho aqui. Se está diminuindo o tamanho da vertical, está mudando o tamanho do cateto oposto. E a mudança no tamanho do cateto oposto sugere que a relação dependa exclusivamente do ângulo. Sei o ângulo, sei a relação do ângulo. Na pior das hipóteses, cravo uma hipotenusa e vê a projeção e acabou. Isso por semelhança. É óbvio que eu podia fazer isso também com os outros lados. Se eu chamasse a razão Z para X, C para A, R para P, eu podia inventar outro nome. E o nome que eu vou inventar é cosseno de beta. Por quê? Porque eu quis. Porque o cara, na hora que inventou, quis chamar desse jeito. Então é tudo nome. É tudo nome. Eu vou puxar o quadro branco. Calma aí. Para eu concluir isso aqui. Nesse momento, como eu não testei o canetão antes, estou rezando para Nossa Senhora do Canetão e vamos ver o que rola. Vai funcionar. Olha só. Se eu fizesse então a relação seno do ângulo beta, seno do ângulo beta sempre seria caracterizado por essa razão fixa que nós vimos que existe entre cateto oposto ao beta, dividido pela hipotenusa, ou razão entre cateto oposto ao beta e a hipotenusa. Da mesma maneira que eu posso usar a relação e chamar de cosseno e indicar apenas por cos beta a razão entre cateto adjacente ao beta, e a hipotenusa. É nome, é tudo nome. Cateto oposto por hipotenusa, o nome é seno. Cateto adjacente por hipotenusa, o nome é cosseno. E acabou, tá? Eu vou dar uma limpada no quadro aqui, eu vou mostrar pela primeira vez a relação fundamental dependendo só dessas relações aqui, tá? Daqui a pouquinho, não sai daí não. Bora lá então, chega mais. O que a gente tem é isso daqui, ó. A gente tem um triângulo retângulo, aqui eu tenho o ângulo alfa, aqui eu tenho o ângulo beta, aqui eu vou usar aquele A, B e C, o tradicional, tá aqui, A, B e C, e aí eu estabeleci as relações. Você então já sabe que a razão entre cateto oposto e hipotenusa é chamada de seno. Então, com relação a beta, o seno de beta é o cateto oposto a beta, B, dividido pela hipotenusa A. Você sabe também que o cosseno de beta é o cateto adjacente a beta, C, dividido pela hipotenusa A. Você sabe que o seno de alfa é o cateto oposto a alfa, C, dividido pela hipotenusa A. E você sabe que o cosseno de beta, cosseno de alfa, né? Tonto. Cosseno de alfa é o cateto adjacente a alfa, B, dividido por A. A essa altura, provavelmente você já viu que aqui é B sobre A, da mesma forma que aqui é B sobre A. Aqui é C sobre A, da mesma forma que aqui é C sobre A. O seno de beta é igual ao cosseno de alfa. E o seno de alfa é igual a cosseno de beta. Seno de alfa é igual a cosseno de beta e seno de beta é igual a cosseno de alfa. Aí você olha e fala, mas tá, vou usar isso daqui para quê? Em grande parte das vezes isso é interessante, mas não por ser alfa e beta, mas pela relação que você já tinha antes. Você sabe qual é a relação entre alfa e beta. Alfa mais beta é igual a 90 graus. Então o seno de um ângulo é igual ao cosseno de outro quando a soma desses dois for 90. Então é assim que eu sei que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60, por exemplo. Tá? Então nada de
Nossa, que forçação de barra. Não, é uma relação válida, bonitinha. Se você estiver mexendo com física, a parte de eletro da física, você vai ver que existe uma defasagem de uma das funções trigonométricas em relação a outra de 90 graus. Em especial, o cosseno está 90 graus atrasado em relação ao seno. Se eu empurrar 90 graus o cosseno para frente, eles ficam iguais. E isso você vai ver mais lá para frente quando estiver vendo senoide e cossenoide nas funções trigonométricas fundamentais. Bom, além disso, só para encerrar essa aula, eu vou mostrar para você pela primeira vez a tal da razão fundamental da trigonometria, a relação fundamental, e você vai ver que é simples. Se você estivesse manipulando aquilo ali por Pitágoras, o que você diria? Você diria que por Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Sugestão, só para demonstrar facinho, divida tudo por A quadrado. Se eu dividir por A quadrado por A quadrado, B quadrado por A quadrado, C quadrado por A quadrado. Um número dividido por ele mesmo, óbvio, eu estou falando de uma hipotenusa, então não é zero. Então aqui vai dar 1. E aqui eu posso escrever assim, ó, B sobre A ao quadrado mais C sobre A ao quadrado. Opa, B sobre A e C sobre A. Volta aqui. Eu vou pegar em relação a alfa, ó. B sobre A, cosseno de alfa. C sobre A, seno de alfa. Então, 1 é igual a cosseno de alfa ao quadrado mais seno de alfa ao quadrado. E é daqui que surge a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Isso daqui é tão bonitinho que tem nome. E se tem nome, é fundamental que você saiba. É a relação fundamental da trigonometria. Tadã! Belezeira? Fim dessa aula, parte 2 começa daqui a pouquinho. Não sai daí não, porque essa daqui foi só de levinho, só para você ver a eficiência do método. Beleza? A gente já volta.